Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Portanto, nós é que devemos abrir o nosso coração para Ele entrar. E abrindo o nosso coração para Jesus entrar, nós salvaremos nossa vida para estar sempre com Ele, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esse mistério do Deus único em três personalidades. Nós abrimos então essa possibilidade de estarmos com eles por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Que isso aconteça comigo. Então, vamos abrir essa possibilidade, porque fora de Jesus não há salvação. Eu transmito sempre a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana aqui nos meus endereços telemáticos. Você pode assinalar lá no campo de busca, pode digitar @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919. Vai ao blog, ao YouTube, ao Instagram, Facebook. São 4 oportunidades de você ouvir a palavra de Deus. Meu papel aqui é transmitir a palavra de Deus. Jesus me colocou nessa missão. Cada um de nós nesta terra tem uma missão, e a minha missão foi essa: divulgar a palavra de Deus, assim como foi o papel do apóstolo São Paulo. Bem, a liturgia deste vídeo é do dia 13 de janeiro de 2024, sábado, primeira semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, estamos no ano B, o ano litúrgico da igreja é o B, em que a ênfase é o Evangelho de São Marcos, o segundo do Novo Testamento. No rito da missa, temos a missa escolha com prefácio comum, ou, se o presidente da celebração quiser, ele pode celebrar a missa de Santo Hilário de Poitiers, bispo e doutor da igreja, uma memória facultativa. Aí a cor é branca, ou pode ser também Nossa Senhora no sábado. Primeira leitura, leitura do primeiro livro do profeta Isaías. Aliás, primeiro livro do profeta Samuel. É o profeta Samuel hoje. Capítulo 9, versículos do 1º ao 4, 17 a 19. Capítulo 10, versículo 1a. E pode ser também primeira carta de São João, capítulo 2, versículos do 18 ao 25. Eu vou ficar com o livro do profeta Samuel. Havia um homem de Benjamim chamado Cis, filho de Abiel, filho de Seror, filho de Becorat, filho de Afia, um benjaminita, homem forte e valente. Ele tinha um filho chamado Saul, de boa apresentação. Entre os filhos de Israel não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Ora, aconteceu que se perderam umas jumentas de Cis, pai de Saul. E Cis disse a seu filho Saul: toma contigo um dos criados, põe-te a caminho e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a montanha de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. E a região de Salisa foi, então, procurada por eles. Passaram também pela região de Salim, sem encontrar nada. E ainda pela terra de Benjamim, sem resultado algum. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem te falei. Ele reinará sobre o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na soleira da porta e disse-lhe: peço-te que me informes onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: sou eu mesmo o vidente?
sobe na minha frente ao santuário da colina. Hoje comereis comigo, e amanhã de manhã te deixarei partir depois de te ter revelado tudo o que tens no coração. Na manhã seguinte, Samuel tomou um pequeno frasco de azeite, derramou-o sobre a cabeça de Saul e beijou-o, dizendo: com isto o Senhor te ungiu como chefe do seu povo Israel. Tu governarás o povo do Senhor e o livrarás das mãos de seus inimigos que estão ao seu redor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, o Salmo 20 ou 21, depende se é da Bíblia latina ou da hebraica. Tem duas traduções. Então, se a tradução é do grego para o latim, é um número, se for da Bíblia de Jerusalém, é outro. Versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º ao 7º, o refrão é o 2º A do Salmo. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Repetamos. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Quanto exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou seu coração lhe concedestes. Não recusastes os pedidos de seus lábios. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Com bênção generosa o preparastes. De ouro puro coroastes sua fronte. A vida ele pediu e vós lhe destes. Longos dias, vida longa pelos séculos. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. É grande a sua glória em vosso auxílio. De esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção e cobristes de alegria em vossa face. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Repitamos o refrão. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. A anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos ver a meditação da palavra, a explicação, que está no livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. Jesus chama os seus discípulos no contexto da vida deles. Vai ao encontro dos que ele quis para si. É o versículo 14. Vai ao encontro dos que ele quis para si. O encontro com Jesus, que é Deus no meio de nós, é um acontecimento que desperta nos corações uma resposta radical. Se Jesus me chamasse também, mesmo que eu fosse um cobrador de impostos naquele tempo, eu o seguiria imediatamente. Diante do convite, segue-me. Levi não pestanejou, ou seja, Levi é o mesmo Mateus, se levantou e o seguiu. O cobrador de impostos, transformado em discípulo do mestre de Nazaré, experimentou uma realidade semelhante à que foi narrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, ou seja, a vocação de Saul, o primeiro rei do povo eleito. Quando Samuel avistou Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem te falei. Ele reinará sobre o meu povo. Versículo 17. Levi foi visto por Jesus na sua odiosa profissão, pois os cobradores de impostos eram mal vistos e considerados pecadores públicos porque trabalhavam para o Império Romano. E colaborar com os pagãos era igualar-se a eles. Assim, a pronta resposta de Levi ou Mateus foi uma correspondência ao amor misericordioso de Jesus. Então Jesus não o discriminou, mesmo que ele fosse odiado pelo povo. Foi lá e o chamou para segui-lo como apóstolo. Portanto, ao experimentar o amor divino que transformou sua vida, Levi quis que outros pecadores também a experimentassem e chama todos para estarem com Jesus. Ele compreendeu bem que Jesus não veio para chamar justos, mas sim os pecadores, conforme Marcos, capítulo 2, versículo 17. Os justos, hipoteticamente, já estão salvos. Os pecadores é que precisam ser salvos se converterem. Temos mais explicações ainda sobre o Evangelho. Vamos aqui à Bíblia, edição pastoral de 1990. Ela diz aqui o seguinte. Vejamos a explicação. Os cobradores de impostos eram desprezados, olha só. E eram marginalizados, porque colaboravam com a dominação romana. Naquela época, Israel, a terra dos judeus, era dominada pelos romanos. A Judéia, né, onde estava Jesus. Então, os cobradores eram marginalizados, desprezados, por serem colaboradores dos romanos, cobrando impostos e, em geral, aproveitando-se para roubar. Jesus rompe os esquemas sociais que dividem os homens em bons e maus, puros e impuros, chamando um cobrador de impostos para ser seu discípulo, seu apóstolo, e comendo com os pecadores, Jesus mostra que sua missão é reunir e salvar aqueles que a sociedade hipócrita rejeita como maus. Mas é preciso a conversão. Mateus, logicamente, se converteu. Temos também aqui outra explicação do livro Palavra e Vida 2013. Da rua para a mesa e da mesa para a rejeição dos instruídos. Tudo acontece de repente neste evangelho. Primeiro, o encontro entre Jesus e Levi, que é o evangelista Mateus. Repentinamente, aquele homem deixa seu trabalho, certamente muito produtivo, para seguir Jesus.
Mas antes há uma refeição de despedida. Ele convida seus amigos para que conheçam a Jesus e quem sabe se convertam também. Ali se produz a rejeição. Jesus se mistura aos pecadores e gente de má fama na sociedade. Ainda bem que a narração não termina com a rejeição, mas sim com a acolhida para todos, inclusive para os fariseus que eram como eles. Eu acho que ainda temos mais uma explicação, porque quanto mais a gente ouvir interpretações, é melhor para nós, né? Vamos lá, aqui temos mais uma. Na comunidade primitiva, todos conheciam a história de Levi ou Mateus. Sabiam até que era filho de Alfeu, como se soubessem seu sobrenome. Era considerado pecador, traidor do povo, porque era cobrador de impostos. Jesus não se importou com isso, intimou-o a ser seu discípulo, mudou a vida de Levi. Levi deixou tudo, tinha boa situação e foi com Jesus, sem saber o que o esperava. Cristo não vê exterioridades, mas o que se passa no interior da alma das pessoas. Olha, evangelho interessante que fala do chamado para Levi, o apóstolo Mateus. Vamos agora aos santos do dia. O santo principal é Santo Hilário de Poitiers, que inclusive a missa pode ser em sua memória. Vai depender do presidente da celebração. Santo do dia 12, aliás, dia 13 de janeiro. Santo de 13 de janeiro é Santo Hilário de Poitiers. Hilário era francês. Nasceu em 315 de família rica e pagã, recebendo educação e instrução privilegiada. Sua busca por respostas levou-o ao caminho da fé. Fez-se batizar aos 30 anos de idade, junto com a esposa e a filha, e passou a levar uma vida familiar guiada pelos preceitos cristãos. Hilário viveu numa fase onde a igreja sofria com a heresia ariana, uma doutrina que negava a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Com palavras e escritos, Hilário defendeu amorosamente a plenitude de Jesus, homem e Deus. Sua ação era tão bonita que o povo escolheu para ser bispo. Foi difícil aceitar o cargo, pois para isso precisava deixar de lado os cuidados com a família de sangue. Mas a fé falou mais alto, e Hilário foi ordenado bispo de Poitiers, de onde lutou contra a expansão do arianismo. Hilário foi perseguido pelos imperadores e sofreu exílio no Oriente, longe dos seus. Aproveitou para estudar a língua grega. Corajoso, durante o exílio de 5 anos, escreveu livros contra os imperadores e contribuiu para a teologia da revelação. De volta para a França, fez o casamento da filha e ajudou a esposa a entrar num convento. Olha que história maravilhosa e impressionante. Faleceu no ano 367, quando passou a ser venerado como santo. Recebeu o título de doutor da igreja. Esse texto é do padre Evaldo César de Souza, que é um padre missionário redentorista. Reflexão: os doutores da igreja são homens e mulheres reverenciados pelo especial valor dos seus escritos, pregações e a santidade de suas vidas. Cada um deles deu uma contribuição especial e muito valiosa à fé cristã, ao entendimento dos evangelhos, da doutrina e de Jesus. Rezemos: ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de Santo Hilário de Poitiers, concedei-nos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Hilário de Poitiers, rogai por nós. Santo do dia 13 de janeiro, São Remígio, bispo de Reims. Remígio
Nasceu como cidadão romano, mas foi nomeado bispo cristão de Reims na época em que a Gália havia sido invadida pelos francos entre arianos e pagãos. Incansável evangelizador por mais de 70 anos, batizou o rei Clovis na noite de Natal do ano 500. Faleceu com odor de santidade no ano 533. São Leôncio é santo de 13 de janeiro. Foi bispo de Cesareia, na Capadócia. Era chamado Anjo da Paz. Santa do dia 13 de janeiro, Santa Verônica de Binasco. Foi uma religiosa agostiniana no convento de Santa Marta, em Milão. E foi uma mística. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus proverá. Acredite, creia, peça e receberá se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, quando responde às nossas dúvidas, disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas, hein? Sim, não ou espere. Quando nós solicitamos algo a Ele. Sim, não ou espere. O que for melhor Ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso Pai Eterno. Nosso divino Pai Eterno. Nosso papaizinho do céu. E o pai sempre quer o melhor para o filho. Até um não, quando um pai dá para o filho, é a melhor coisa. O pai sabe o que faz. Ainda mais o Pai das Misericórdias. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele vai voltar. E quem acreditar que Ele é Deus, estará com Ele para sempre. E também com Deus Pai e Deus Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. A decisão é de cada um. Ele não vai obrigar ninguém a acreditar que Ele é Deus. Ele provou que é Deus. O único que veio à Terra, o Deus que veio à Terra, humanou-se, tornou-se um de nós, sem deixar de ser Deus, morreu na cruz como santo, Cordeiro Santo, imolou-se por nós, ressuscitou, ascendeu ao céu e está lá, à direita do Divino Pai Eterno, à nossa espera. A decisão é de cada um. Eu já me decidi. Eu quero estar com Deus pelos séculos dos séculos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Maria, com Santa Irmã Dulce, Santa Teresa de Calcutá, São Paulo, São Pedro, São João, São Mateus, São Levi,